Tite ou Sampaoli? Quem você contrataria pro Corinthians se o Ramon Dias fosse demitido, hein? Lembrando, na minha opinião, se o Corinthians não vencer os próximos 2 jogos, o Ramon Dias deve cair do timão, hein? Porque, mano, vai pegar o Fluminense agora quarta-feira e no sábado tem um Sport. Se ele não vencer esse jogo, dificilmente ele fica no Corinthians porque a pressão vai ser muito forte. Então, bora para mais análise e resenha do programa Os Donos da Bola, já deixando os créditos aqui na descrição. Deixe seu like, inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Em relação ao clássico, o Palmeiras era para ter metido uns 5 no Corinthians. 5 seria o mínimo daquilo que foi o jogo. Mas só que tem uma coisa também. A maioria da imprensa, daquilo que veio comentando do jogo lá na Arena Barueri, vocês acham que o Corinthians, porque perdeu o jogo, já acabou? Calma. Calma, que por sinal, o jogo que o Palmeiras tinha que ganhar contra o Corinthians era no Allianz Parque do Paulista. O jogo que precisava ganhar era também na Neoquímica Arena. E ganhou no Brasileiro, que tem 38 rodadas. Vocês não têm Mundial. Um dia, talvez, vocês vão poder ter. Eu não sei quando. Eu acho que eu não vou estar mais nesse plano. Eu vou voltar como Rottweiler. E aí eu vou ver se vocês ganharam ou não. Porque vocês têm a chance agora contra o Inter de Miami, contra o Porto e com o Al Hilal do Egito. Acho que se eu não estiver errado. Al Ahly do Egito. Obrigado, Ricardinho, monstro sagrado. E aí tem que classificar até o segundo colocado. Mas como eles fazem tudo pro Messi, a FIFA faz tudo pro Messi. Copa do Mundo pro Messi, faz Copa América pro Messi, faz Mundial pro Inter de Miami, faz pro Messi. Então você tem o Porto, que é um time de muita... Hoje até que não está jogando muito, mas é um time forte. Você tem a Inter de Miami, o Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer. Do jogo que fez no sábado contra o Corinthians, o Palmeiras tem condições sim de classe. E o Corinthians não desenvolveu. Olha só, Mateuzinho jogou mal, André Ramalho jogou mal, o outro zagueiro... Kaká mandou tomar caju. Kaká, se você conseguir fazer 1% do que eu fiz no Corinthians, talvez as pessoas vão lembrar de você no seu futuro. Quando você parar de jogar bola igual eu, os caras vão falar, um tal de Kaká jogou aqui, tá? 1% só que eu. Porque você jogando bola de zagueiro, o Corinthians precisa urgentemente contratar mais 2 zagueiros. Aí você pega o Matheus Bidu, é substituído no intervalo. Entra o Hugo, os 2 não jogam nada. Ranieri, que tinha feito 5, 6, 7, 8 partidas, arrebentando como melhor jogador, não jogou absolutamente nada. Aí vem o Carrilho, o craque do time, o cara que não jogou nada também. E que pode não jogar. As pessoas têm que entender isso. O Corinthians jogou mal, faz parte do jogo, e aí tem que buscar o resultado contra o Fluminense. E que o Campeonato Brasileiro, Souza, Rosinei e também Godoy, você tem a oportunidade de você dá a volta. Você pode perder um jogo, você tem como recuperar no Campeonato Brasileiro, com 38 rodadas. Para você, falhou o Matheus Donelli ou não, Souza? Eu acho que no segundo gol, sim. Para você, Rosinei? Eu acho que não, craque. Tá, para você, Godoy? Não falhou, não. E nem o mesmo. Felicidade de quem chutou. Deixa eu falar uma coisa para você. Há uma parte da mídia social que tá tudo bem. Hoje todos têm o direito de ter o YouTube, Instagram, de todo mundo fazer tudo que vocês fizerem. Tanto é que, a verdade, as pessoas editam tudo que a gente fala e vira... Conteúdo. Vira conteúdo para vocês. Tudo que eu falo aqui, o Souza, o Godoy, o Rosinei, os donos da bola, vira conteúdo para todo mundo. E tá tudo bem. Pode usar o meu conteúdo de tudo que eu faço. Baita Amigos não. Apito Final, Donos da Bola, Rádio Caquiné 017, Rádio Bandeirantes. Não tem problema, o meu Instagram pode usar, não tem problema nenhum. Antes eu ficava muito bravo comigo, hoje eu já não fico mais e todo mundo pode usar. Deixa eu falar, vocês usarem a rede social para dizer que o Corinthians perdeu por causa dos 2 gols, não. Quem falhou foi o Carrilho. Quem falhou foi o meio-campo do Corinthians, que não teve ninguém marcando Emiliano. Ninguém deu o bote. E as 2 bolas foi na bochecha. Não tem como pegar. Ah, se o Hugo tivesse lá, talvez pudesse. Óbvio que sim. Sabe por quê? Porque a envergadura dele é muito maior que o Matheus Donelli. Óbvio que sim. Agora, colocar a responsabilidade em cima do menino, isso é uma injustiça, no meu ponto de vista. Tá elogiando. O Corinthians deu muito espaço, deu bastante espaço. Mas o que me chamou a atenção nisso tudo que você está falando foi a entrevista do Emiliano depois. O Emiliano não pode ir nessa. De falar, não, a gente foi campeão paulista. Você pode me dizer, mas foi. Tudo bem, foi, mas já passou.
É outro campeonato. Você precisa pedir para os caras reagir. Você não pode condicionar uma derrota a um título passado. Você tem que... O Corinthians tem time para poder brigar. Você não pode... Mas também a imprensa, você não pode colocar o Corinthians como um time fracassado por perder um jogo e foi campeão paulista outro dia. Por isso que eu tô contra o próprio Palmeiras. É por isso que eu tô te falando. Você não pode ficar preso a uma coisa que já passou. A gente tá no Brasil. Você fica aqui toda hora que eu falo do São Paulo, você fala que foi campeão da Copa do Brasil, não ganhou uma Libertadores, ganhou uma Sul-Americana, você fica falando isso? É que assim... Ou é mentira minha? Não. É quando você... É mentira minha? Quando você me pergunta algo baseado no passado. Aí eu vou lá pra trás. Mas as pessoas perguntaram também no passado pra ele. Não, tudo bem. Não, tudo bem não, se você define o que você quer, pô. Ele não perguntou pro passado, Ele condicionou a derrota e deu uma explicação dizendo que o Corinthians tinha sido campeão paulista, que foi campeão. E não foi? Foi, mas você não pode ficar... Foi o melhor time, só perdeu um jogo no Paulista. Isso, mas você não pode... Mas não é por causa disso que vai arrebentar com o Corinthians porque perdeu pro Palmeiras. O jogo mais fácil, talvez, seria esse. Pro Corinthians enfrentar o Palmeiras, que hoje tem muito mais dinheiro, 500 milhões para 2 jogadores. Quem ganhou o jogo lá no Allianz Parque? O Corinthians. Quem que empatou na Neoquímica Arena? Corinthians. E quem que foi campeão? Foi campeão. Em 5 jogos, como é que tá isso aí? Então, 5 jogos. Mas quem ganhou o último jogo agora? De 2... mas só vale um jogo? Não tô dizendo que valeu. Eu tô falando Mas você tá dizendo. Não, craque. Eu tô falando da maneira que foi. Da maneira que foi. Tá certo. O Corinthians não atacou, teve O Palmeiras atacou o Corinthians no Paulista nos 2 jogos? Não atacou. Então. E o que é que a gente fez aqui? Criticamos o Abel? Claro que a gente criticou. Tá certo. E a gente tá criticando o outro lado Tá agora. bom, então, Rosinei, o que você viu do jogo? O que você enxerga em relação a essa derrota pro Corinthians e a vitória esmagadora do Palmeiras, que é um time para ganhar o brasileiro? Craque, realmente, acho que a grande questão aí do Corinthians é a atitude dos jogadores. Você pode até jogar mal, é normal, faz parte do futebol você jogar mal, ter uma atuação ruim no seu dia, mas assim, a atitude dos atletas que acho que talvez é a grande questão e talvez por isso o pessoal fala. Sabe o que eu vi, Rosinei, disso que você tá falando? Sabe quantos cartões tiveram os jogadores do Palmeiras? 6. E mais do Abel, 7 cartões amarelos. Sabe quantas faltas o time do Palmeiras fez dando, mas na bola, no jogo? Porque você é árbitro, né? Você foi árbitro. Pode fazer falta, né? Falta é do jogo. É do jogo, né? Ó, o Palmeiras, pum, no meio campo, pau, pau. O Palmeiras não deixou o Corinthians. E os jogadores do Corinthians entraram achando que ia ser igual. E não foi, no meu ponto de vista. Qual a ideia? É do Memphis, do Yuri Alberto, a falta do Garro fez. Qual a ideia do Mateuzinho, do André Ramalho, que está jogando muito mal. Félix Torres, que perdeu a posição. Qual a ideia de enfrentar o Fluminense com o Renato Gaúcho na quarta-feira? E em relação ao Palmeiras, tem aí, ó. O Timão levou vantagem. Resultados dos últimos 5 jogos entre Palmeiras e Corinthians. 2-0, 1-1, 1-0 Corinthians, 0-0 e 2-0. Né? E foi campeão paulista. O que foi muito importante para o Corinthians. Já é a segunda vez. Foi campeão paulista jogando na Neoquímica Arena e foi campeão paulista jogando no Allianz Parque. Agora, esse resultado aqui, o que ele pode significar em relação ao segmento do brasileiro, porque eu acho que é o que a comissão técnica quer, o brasileiro. Eu acho que não vai mudar E o Corinthians é candidato ao título. Eu acho que não vai mudar nada pro próximo jogo, não, porque o Corinthians está acostumado com isso ano passado. O Corinthians fazia jogos muito ruins fora de casa, e chegava dentro de casa, ganhava jogo. Vai enfrentar um time que há 3 jogos mudou o treinador e vem de 3 vitórias, vem crescendo no campeonato, mas é um time também que não joga tão bem. Corinthians, peça por peça, e o elenco é um time melhor. Agora, vai precisar melhorar. Os caras já estão jogando há 6 meses com o Memphis, precisa entender mais o cara. O cara dá um passe, sai para receber a bola. É brincadeira jogando, velho. Piada. Sai para jogar. Ele é outro patamar. Os caras não entendem ele. Todo mundo falando, né? Até recebi uma mensagem do Douglas agora. Vamos falar daquele lance que ele chutou a bola para frente, lá e saiu sozinho. Quem falou? O Douglas. Qual Douglas? O Douglas, o camisa 10. Douglas. Um beijão pro Douglas, um dos grandes campeão do mundo pelo Corinthians, Libertadores, ídolo do Grêmio. Um beijão pro Douglas, aí fica com Deus, Douglas. Então, ele chutou a bola pra frente pra pressionar os caras. Escondido aí. Pra pressionar os caras, aí os caras não entenderam, e depois isso foi assunto no Brasil inteiro, porque ele fez isso, porque uma saída de jogo estranha. Mas assim, a verdade é que a galera precisa entender como ele joga. Você precisa entender, tem hora que ele toca, ele se posiciona só. O chapéu que ele deu no Gustavo Gomes.
se Você viu posiciona o tapa sozinho. que ele deu pro Roberto? Você vê quando ele toca a bola e vai pra Não, frente. ele é diferente. Ele é pensa muito diferente, à irmão. frente, Ele é diferente. Ele é craque pensa de à bola. frente. Agora, quem joga do lado dele precisa entender ele. Os caras estavam dando um tijolo, o Zé Martins deu 2 tijolos, ele deu a bola, o Martins deu um tijolo no pé esquerdo dele, quase no campo sintético ainda, que a bola vem igual um tiro. A galera precisa entender jogar, porque se começar a entender como ele joga, e outra coisa, né? O Carrijo estava muito abaixo do jogo, o Corinthians Quando ele sentiu joga mal, é um bastante. problema do meio campo do Corinthians. O Ranieri também. Qual a ideia do Memphis e o Alberto, talvez a volta do Garro? Qual a ideia, meu querido Rosinei, em relação ao Fluminense, que joga na quarta-feira agora o Corinthians? Com relação a essa questão até falando sobre esse lance que ele chuta a bola lá pra frente mesmo, é meio que estranho, né? O PSG faz isso, Não. o PSG faz isso. Mas aí você vai pressionar o time lá em cima da forma que eles saíram pra Só que pressionar. não tinha combinado com E ninguém. não combina com ninguém. Depois até o Emiliano É que os fala caras não sobre- falam inglês, né? sobre essa Ele jogada. falou isso aí. Exatamente. Mas eu também uso a bola à frente. La pelota, não sei o quê. A bola, o balão. Mas é um Os caras craque, não cara. entenderam nada, velho. Joga Aí o que ele muita chutou, a bola foi pra fora. É. Aí os caras olharam e falaram, o que foi? Ah, você speak English. Mas é um baita de um jogador inteligente demais, pensa muito à frente dos outros atletas, né? E Pisou realmente... na bola do intervalo, no aquecimento. É, exatamente. É monstro, velho. Exatamente. Mas tava aquecendo e pisou na bola. Ninguém foi lá punir ele. Ninguém foi punir ele lá. Mas é um jogador diferenciado que precisa da volta do Garro para poder, de alguma forma, né, municiar ele mais, ter esse passe de qualidade. Realmente o Carrillo na partida não foi muito bem, né? E aí o time do Corinthians... Mal isso também, normal. né, cara? O cara também é duro, o cara jogou bem em todos os jogos. O Palmeiras jogou muita bola, correu muito, mas não é o também Palmeiras para jogou isso. O Corinthians, não sei o quê, o Corinthians não perdeu o jogo, perdeu para um grande clube que é o Palmeiras e que jogou muito melhor. E o Abel foi muito feliz, né, craque? Porque ele preencheu o meio de campo Muito. dele ali com muita velocidade. Foi né? o que o Emiliano Dias fez nos 2 jogos que foi campeão. Exatamente. Marcou muito no meio-campo. Marcou o meio de campo do Corinthians, marcou bem o Carrillo, dificultou a saída do Corinthians lá de trás. E aí, quando o Palmeiras tinha a bola, era velocidade. Né? Velocidade, e aí os jogadores do Corinthians, em alguns momentos, muito apáticos para marcar. Né? Então, tem que falar. O Palmeiras muito bem do entrou num Palmeiras. ritmo e o Corinthians Exatamente. entrou num ritmo bem abaixo. A Exatamente. volta do Garro pode ser importante em relação ao Campeonato Brasileiro. Tem alguma informação? Não sei se teve treino hoje, se tem imagens de treino hoje lá. Se o Garro, por exemplo, está preparado para voltar. Não sei se está preparado. Foi lá para a Espanha, fez aquele trabalho que você vai na beira da estrada. Sabe? Você bota o charuto, joga a pipoca pra cima, aí vem o frango, aí você tá com uma fome desgraçada, você come só a asa do frango, aí vem o cara e passa uma caminhonete, né, com um monte de gente, você fala, moleque, que esse cara tá passando aí? Deve ser mais ou menos isso, porque... Vou te contar, porque eu já tive a tendinite no tornozelo, nos 2 joelhos, tem a tendinite aqui, e a tendinite é uma inflamação, então tem que desinflamar. Se alguém lá na Espanha tem algum remédio ou algum exercício que possa fazer a tendinite no ligamento, o cara tá bilionário, vai ganhar mais dinheiro que o Bill Gates. Porque é impressionante isso aí. Isso é o que eu penso como ex-jogador. Godoy, qual a ideia se o Garro voltar, Memphis e o Alberto perder um clássico, jogo contra o Renato Gaúcho, Fluminense que ganha o jogo do Santos? Qual a ideia sua, meu querido, maravilhoso e incrível Oscar Roberto Godoy? Não tem D. O Corinthians tem condição de voltar a jogar bem sem a presença do Garro. É claro que com a presença do Garro ganha qualidade individual. É um jogador muito talentoso, conhece e sabe jogar e conduzir a equipe pelo meio-campo ou ali no sistema do meio-campo. Então, acrescenta. Porém, no Campeonato Brasileiro, você vai estar fazendo um jogo contra grandes clubes, porém não contra grandes times. No momento, o Fluminense não é um grande time. Tanto é que teve dificuldade para ganhar do limitadíssimo Santos. Que foi aos jogando 50 com o apoio minutos, da sua né? torcida. Né? Então, é a chance diante do seu torcedor de se reabilitar novamente, desde que aumente o desempenho individual daqueles jogadores que não estiveram tão bem contra o Que, Palmeiras. por sinal, contra a equipe do Palmeiras, com todo respeito ao Palmeiras, que mereceu ganhar de 5. 5 para mim. Então, vamos lá.
Mateuzinho não cruzou uma bola. O Hugo Hugo deu um chute no gol. Não. Hã? O Hugo deu um chute no gol. O goleiro. Um chute no gol. É muito pouco pra mim, Souza. Não, é pouquíssimo. Pô, é muito pouco. Mas tudo bem. Aí o André Ramalho, nossa, que você caiu de produção fisicamente, André Ramalho, é uma coisa assustadora. Você tem um cara que defende você e que eu vejo a condição técnica sua é impressionante. Você só chega atrasado, não pega mais as bolas de cabeça, está jogando mal demais. Mas você está jogando muito mal. O André Ramalho fisicamente está morto. Olha assim. Kaká, nem, ó, dá uma olhada. Só vê todos os lances do André Ramalho. Todos. Parece André Ramalho, jogador, né? aí o Kaká não tem condições. Aí vem, aí bota. Então, qual é a ideia? Quem vai jogar? Que, por sinal, se tem duas coisas que são importantes, do meu ponto de vista, para jogar futebol, é o meio esquerdo e centroavante. É o zagueiro e o quarto zagueiro. Mas quando esses dois estão entrosados, tudo funciona. Meio campo funciona, os laterais funcionam e, principalmente, o meio campo funciona se os caras estão entrosados. E que, por sinal, a defesa do Corinthians ninguém sabe quem é. Que até outro dia, o Gustavo Henrique era o quarto. Aham. Hoje parece que ele virou primeiro. Se ele virou primeiro, é porque os outros estão ruins, mas... E ele é só um bom jogador só, Gustavo. Não é mais que isso. Ele é bom na área, na bola aérea só. Não tem velocidade, não é de sair jogando. E parece que ele virou o cara mais importante. Não é. Não é. Agora, ou vocês botam os caras para se auto... Aí, porque senão vocês vão passar vergonha. Ó, em relação... O Angelelli deve voltar, que fez muita falta, né, Rosinei? Muita falta. Fez muita falta. É o cara que no jogo, os 2 jogos que fez no Paulista, conseguiu neutralizar o lado esquerdo do lado direito do Palmeiras. O Hugo não tem previsão de volta. Esse para mim é o principal desfalque do E o Garro, o Cascão tá falando que é 50 dias. 2 meses? 50 dias? Não é possível, cara. Se ele era Dos 50 dias? Fez artroscopia? Não. Vamos lá, então. Tá tudo certo. Por sinal, o Garro vai no Podpah amanhã. Com o Mítico e com o Igão. Eu adoro o Podpah, sou fã dos caras, amo. Amo mesmo. Você trabalha no Podpah, mas o jogador de futebol hoje é tudo medroso. Vocês são tudo cagão. Maioria. Vocês tudo aí. Vocês não têm coragem de vir aqui, não viram jogo aberto, sabe? Vocês gostam, e o Podpah é maravilhoso, adoro o Igão, adoro o Mítico, e vocês têm o direito de ir onde quiser. Certo? Agora vocês são tudo... Aí quando vocês tomam um cacete, não vem assessor ficar ligando aqui, comigo não tem esse negócio não, cara. Pode ligar pro presidente da Band, pode ligar para quem quer que seja. Então, se vocês acham que hoje é assim que é o futebol... Então, não venha me encher o saco na hora que vocês tomam cacete. E vai tomar. Porque um jogador que tem uma parada dessa, vai ficar 60 dias sem jogar, vai pro inferno, velho. Continua aí onde vocês querem ir. E não precisa vir aqui mesmo. Não precisa mesmo. Meus amigos, 50 dias sem o Garro. O problema todo disso aí é o substituto dele, né? Seria o Thales Magno, caiu de rendimento. Igor Coronado, que só se machuca, 2 milhões por mês. Você não pode contar. É o Carrijo, não tem jeito, né? Vai ser o Carrijo. Vai sobrecarregar o Carrijo ali, que vai ser o único meia que tem. Nesses 60 Talvez dias. possa jogar assim, sem uma ideia, vai. José Martínez, Ranieri, Carrilho, Breno Bidon, Memphis e o Roberto? Deixa o Carrilho mais como um centralizador daquilo que o Garro faz, porque ele tem competência para isso? Pode ser. Ele já usou esse sistema e jogou bem, entendeu? Agora, vamos ver se ele vai querer entrar dessa forma, né? O que você pensa? Craque, eu já penso um pouco contrário disso, né? Porque eu não vejo o Carrillo conseguindo ter jogar tanto de costas. Agilidade de fazer... Tá, entendi. Porque o Garro, ele tem uma dinâmica diferente, né? De movimentação, de posicionamento. O Carrillo... Não tem isso. Craque de bola. Mas joga não tem muita isso, bola. não faz isso. Mas é diferente, né? As características. Eu acho que o Thales Magno talvez conseguiria fazer um pouco então, mais. José Martínez, Ranieri, Carrilho, Thales Magno... Memphis Depay e Roberto, para você? Isso. Godoy, o que você ideia? Essa formação... Qual que é a sua ideia? Você que botava os bar dentro da geladeira. Para e tirava a lâmpada ainda para ficar escura. Não, Desgraçado. Não tem nada de geladeira, não. Eu fico contente do seu negócio do armário. Furou as panelas. E aí, Godoy? Essa formação... Fala agora aí do Carrilho. Essa formação aí, ó.
Essa é boa? Essa informação é boa? Godoy deu risada e vai. Ele não é normal, cara. Você não pode falar nada. Não, se falar as coisas pra mim, fica na minha mente. Fala não. Aí depois de um mês eu lembro. Não é baú, né, É, craque? depois de um... Não, a minha memória é depois de um mês. E por sinal, agradeceu. Qual a ideia em relação à defesa do Corinthians, que tem uma arte aqui, que defensivamente Lembra que eu te falei? Você falou, Falei pode no falar. começo Lê do lá, ano. Souza. Eu te falei no começo do ano, que o André Ramalho tinha caído de rendimento, que ele estava tentando achar essa dupla de zaga e tem que equilibrar. Ele tem que achar essa dupla de zaga aí. Olha isso, fragilidade defensiva. Timão tem mais gols sofridos do que jogos em 2025. 25 jogos, 26 gols sofridos, 340 finalizações sofridas, 7 jogos sem sofrer gols. Então, Baixo. Corinthians é o time que mais sofre finalizações entre os 20 clubes da Série A. Isso é muito difícil, hein? Isso é muito difícil. Rosinei, isso interfere para ganhar título. Exatamente, interfere muito, né, craque? A gente sabe que o futebol ele é coletivo, né? Acho que desde lá da frente tem que existir uma marcação, pressão muito forte para que não chegue tão fácil na sua defesa. Mas realmente a defesa do Corinthians realmente está falhando e falhando muito. Só tem um zagueiro jogando bem, Exatamente, que é o Gustavo Henrique, que está machucado. Exatamente. E que não era o titular do time. exatamente. Félix Torres, não tá jogando nada. André Ramalho, não tá jogando nada e mal fisicamente. Kaká, não tá jogando nada desde quando chegou e compraram por 4 milhões. Pode mandar o que você quiser, o Kaká. A hora que você quiser passar na zona mista, quiser me xingar, xinga a hora que quiser. Fale o que quiser, até porque nós criticamos vocês todos. Por que vocês não têm o direito de criticar a gente? É óbvio que tem. Sim. E a liberdade e a democracia é essa. Porque o Corinthians, com números como esse, se continuar assim, não chega no Brasileiro, Godoy. Agora por que o Tchoca não joga? Eu ia falar isso. Depois do jogo contra a Universidade da Venezuela, ele nunca mais voltou. Acho que foi o Não, Que ele fez o pênalti. O Equador... foi Barcelona. Foi com o Barcelona. Será que ele tá pior do que esses que estão jogando aí, o Kaká e o Ramalho? Não. Hã? Então tem que dar. É aí o posicionamento, porque os gols que o Corinthians somou, pelo menos contra o Palmeiras, os gols de fora da área. Todas as oportunidades que o Palmeiras criou dentro da área, ou errou ou o goleiro pegou. Que por sinal, o Acabou Matheus tomando Domelli o fez gol. 4 defesas impressionantes. E os gols, os chutes que aconteceram de fora da área, que resultaram em gols, os jogadores do Corinthians cercando, sem darem o combate. Cercou, é porque tá mal posicionado, irmão. Então é isso aí, Fel Neto aí dando informações, análise com o pessoal, com o Souza, Rosinei e o Godoy sobre o Corinthians. Cara, eu acho que se o Ramon Dias perder ou não vencer os próximos 3 jogos aí, vai ter Fluminense em casa, o Sport sábado. Cara, se não ganhar, vamos supor que empate ou perca pro Fluminense sábado, quarta-feira agora, e não ganha do Sport, eu acho que ele não fica no Corinthians, cara. E tem o Tite aí dando sopa no mercado, o Tite que já conhece o Timão, apesar dele ter rejeitado o Corinthians umas 2, 3 vezes. É um técnico que conhece o Corinthians e sabe armar uma defesa bem estabilizada, como poucos, né? Apesar de muitos corintianos não gostaram do Tite, tá com raiva, na verdade, né? Não tem como não gostar do maior técnico da história do Corinthians, ganhou Libertadores, Mundial, Brasileiro, Paulista, Recopa, vários títulos. Seria um ótimo técnico pro Corinthians. E se o Timão quiser usar um pouco aí, tem o Sampaoli, que ainda tá livre no mercado. Eu acho um técnico muito bom, cara. O cara que chega, ele bota qualquer time pra jogar. Não foi bem no Flamengo, mas no Flamengo, quem que vai bem lá? Dificilmente, na panelinha que tinha o Flamengo aí, se um técnico, se não concordasse com o que os jogadores queriam, já derrubava o cara. Mas o Sampaoli, eu lembro que pegou um Santos, 2019, um time do Santos horroroso, cara. E foi vice-campeão brasileiro jogando um 3-5-2. Imagine ele no Corinthians, pegando o Corinthians e armando um time ofensivo. Ele também sabe armar uma defesa bem sólida. O Sampaoli seria também um ótimo técnico pro Corinthians, porém, parece que tem gente de dentro do clube que não gosta do Sampaoli, parece que tem medo, porque ele é um cara meio marrento, meio polêmico ali com os jogadores. Mas eu acho que seria uma boa pro Corinthians, Sampaoli, hein? O Tite. Quem você gostaria se o Ramon caísse? Tite ou Sampaoli? Comenta aí, quero ver sua opinião. Deixa seu like, se inscreve no canal. Eu gostaria mais do Tite, porém Sampaoli também seria uma boa pro Corinthians, hein? Então, comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.